Olá pessoal, vimos no vídeo anterior como calcular a taxa de retorno dos investimentos utilizando o Excel e aplicando no Excel duas funções, a função taxa e a função TIR. Aplicamos essas duas funções em uma distribuição de fluxo de caixa com apenas dois fluxos, o investimento no início e o resgate ao final. Aplicamos também essas duas funções, taxa e TIR, numa operação onde havia uma série uniforme de fluxos de retorno, que denominamos PGTO. E vimos, no terceiro exemplo, uma série de fluxos de caixa desuniforme em termos de valores, em termos de distribuição de fluxos de caixa. E vimos nesse caso que não havia como aplicar a função taxa, que nos restava aplicar a função TIR. Vamos ver agora como utilizamos a calculadora financeira HP12C para resolver esse tipo de problema. Ok? Então eu tenho aqui um simulador da calculadora financeira e vamos ao primeiro exemplo, um investimento de 20 mil e um fluxo de caixa de retorno de 24 mil 6 meses depois. Então, neste caso, nós temos um PV de 20 mil e um FV de 24 mil. Eu posso informar essa calculadora na ordem que eu quiser. Eu vou digitar então 20 mil, vou inverter o sinal, esse é o nosso PV. Vou digitar 24 mil, esse é o nosso FV. E vou informar o prazo digitando 6 e o N. Pergunta a calculadora, 3,09% é a taxa de retorno deste investimento. Okay? Eu poderia colocar o valor de 20 mil com sinal positivo, 24 mil com sinal negativo, não há problema nenhum. O que eu preciso é informar a calculadora que temos fluxos de entrada e fluxos de saída. O segundo exemplo, eu vou ter um investimento de 20 mil e uma série uniforme de fluxo de caixa de retorno de valor 4 mil, que ocorre 6 vezes. Então, tenho aqui uma série uniforme de tamanho 6 e valor 4 mil. Como é que eu informo essa calculadora? Antes disso, relembrando que eu limpo toda a memória da calculadora teclando F, CLX. Bom, então agora eu vou informar a calculadora que temos um valor presente, um PV de 20 mil, e temos uma série uniforme de valor uniforme PMT 4 mil. Vou informar que esse PMT ocorre 6 vezes e vou pedir a taxa. Então, nesse segundo exemplo, temos 20 mil, invertendo o sinal, ele é o PV. 4 mil é o nosso PMT. Até agora não informei que esse PMT ocorre 6 vezes. É agora que eu vou fazer isso, teclando 6, informando que esse é o N. Então, quando eu tenho uma série uniforme, o N é um número de parcelas uniformes. Então, agora basta eu perguntar à calculadora qual é o valor de I. Aqui 5,47. Ok? E no terceiro caso, eu vou utilizar a função TIR.
para informar todos esses fluxos em ordem cronológica. Ok? Então eu vou informar a calculadora que eu tenho o primeiro fluxo de 20.000, vou colocar o sinal negativo. Depois eu tenho um mês que não tem um fluxo de caixa. No segundo mês tem um fluxo de 4.000, no terceiro 8.000. O quarto não tem um fluxo de caixa, nem no quinto. E no sexto um fluxo de 12.000. Eu vou informar isso em ordem cronológica. Na calculadora financeira, para isso, eu vou me utilizar dessas teclas GCF0 para o primeiro fluxo e GCFJ para todos os demais. Ao final, perguntar à calculadora financeira a taxa interna de retorno, como se fosse a TIR no Excel, teclando FIRR. IRR é a sigla em inglês para a taxa interna de retorno. Então, limpando aqui a memória, vou informar o primeiro fluxo de caixa de 20.000. O fluxo de investimento, sinal negativo, esse é o GCF0. Agora vou informar a calculadora que no primeiro mês não tenho nenhum fluxo de caixa, fluxo zero, então vou teclar 0, GCFJ. Depois eu vou informar que temos um fluxo de 4.000, GCFJ, e um de 8.000, GCFJ. Agora eu vou informar a calculadora que eu tenho 2 meses subsequentes com fluxo zero. Então, 0, GCFJ, e que esse zero ocorre 2 vezes. 2, GNJ. Por último, vou informar o fluxo de 12.000. 12.000 GCFJ. Informei todos os fluxos em ordem cronológica. E agora vou pedir à calculadora o valor da taxa interna de retorno, FIRR. Está aqui o valor de 4,36% ao mês que havíamos encontrado no Excel. Ok? Bom, eu vou aproveitar que eu apresentei aqui como calcular a taxa interna de retorno pelo IRR para exercitar agora de novo os valores, os exemplos iniciais utilizando a função TIR. Ok? Então utilizamos a função TIR no Excel. Vamos agora usar a função IRR na calculadora financeira. Então eu vou informar a calculadora financeira que eu tenho um fluxo de 20.000 e depois eu tenho 5 meses seguidos com fluxo zero. E por último, vou informar que eu tenho um fluxo de 24.000. Ok? Então agora, voltando ao exemplo inicial, trabalhando com a função IRR. Informo o valor de investimento de 20.000, invertendo o sinal, é o GCF0. Eu tenho 5 meses com fluxo zero, então vou teclar 0, GCFJ, 5 vezes 5GNJ. E tenho finalmente o fluxo de 24.000. 24.000. Esse é o GCFJ. E pergunta à calculadora o F. IRR. Tem aqui o valor de 3,09, que já havíamos encontrado anteriormente. E agora vou exercitar o uso da função IRR na calculadora financeira com essa série uniforme de fluxos de caixa aqui. Um investimento de 20.000 e fluxos de R$4.000 a cada mês durante 6 meses. Então, 20.000, invertendo o sinal GCF0, e agora 4.000 GCFJ, um fluxo que se repete 6 vezes. 6GNJ. E eu pergunto à calculadora o IRR.
Aqui 5,47, que já vimos encontrado no Excel. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.